Sejam muito bem-vindos ao AvançaCast, hoje com o tema da medicina ao empreendedorismo com a doutora Regiane Cavalcante. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante para quem pretende empreender na área da saúde. E eu tenho uma convidada ilustre que empreende nesse segmento há cerca de 35 anos, sendo uma das grandes referências na área de pediatria, na área de maternidade e na área hospitalar também. Doutora Regiane Cavalcante, seja muito bem-vinda. É um prazer contar com a sua expertise, sua companhia nesse bate-papo. Muito obrigada. Também é um prazer estar aqui, mas eu já estou preocupada com esse título, viu? Vamos ver o quanto que a gente consegue honrar a esse título que você colocou aí. Doutora, para início de conversa, primeiramente a gente sabe que a medicina ela exige bastante dos profissionais, porque para ele poder graduar é um curso extremamente concorrido. Como foi para você tomar essa decisão de escolher essa área de atuação? O que te motivou? Você já tem parente na área da saúde? Como foi para você chegar até a medicina? Realmente, da onde surge das nossas raízes, né? E eu sou uma menina do interior de Minas Gerais, de pais e de famílias que respeitavam muito os médicos e tinham nos médicos uma confiança, né, de fato direcionar os encaminhamentos da sua saúde, muitas vezes até como conselheiros. Isso acabou gerando uma admiração muito grande da minha parte e, claro, impulsionado pela família, a decisão de ser médica. Como eu era do interior, eu tive que seguir todo um script, né? Saí do interior de Minas Gerais. Qual era a cidade, doutora? Carangola. Carangola? Desculpe Belo Horizonte, mas para quem não sabe, a capital de Carangola é Rio de Janeiro, porque tem praia. Entendi. Né? Então, as pessoas de Carangola sempre se direcionam para uma formação maior para o Rio de Janeiro. E a gente já tinha raízes no Rio de Janeiro, raízes familiares, né? Uhum. Então, aos 14 anos, os meus pais, né, resolveram, junto comigo, é claro, de que eu devia ir para o Rio para poder me preparar para fazer o vestibular. Vestibular para medicina é extremamente concorrido e eu sabia que seria um desafio, mas eu estava disposta a enfrentar esse desafio. Daí então, desde os 14 anos, fui me preparando para fazer o vestibular e, claro, vivendo também o Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade que oferece para a gente algumas oportunidades extras que eu acho que não cabe aqui eu colocar, né? Mas assim, eu tive a oportunidade de ter alguns contatos em outras áreas que também me enriqueceram muito e que eu sinto que foram também base para eu ter um conhecimento mais amplo. Em fazendo medicina, eu realmente até me surpreendi, né? Porque eu consegui alcançar o meu objetivo de passar para uma universidade pública. Na época a gente tinha várias opções, né? Primeira opção, segunda opção, terceira opção. Eu estava esperando passar pelo menos para a quarta, né, opção, mas eu consegui passar para a primeira opção, né? Isso foi muito fortalecedor para mim, porque eu consegui fazer um curso, né, de muita qualidade e, assim, do ponto de vista de quando a gente fala em logística, uma logística facilitada para mim também no dia a dia, né? Que eu fiz o meu curso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que era uma universidade que ficava próxima, né? Da onde eu morava, que era em Copacabana na época, né? Uhum. Enfim, caminhei pelo curso, né? Procurei... 5 anos de medicina, né? 6 anos. 6 anos de medicina. Mas, não vou contar aqui, mas nesse período do curso eu tive outras atividades também, né? Que não foram de empreendedorismo, mas foram de crescimento na vida como um todo. Mas, quando eu estava finalizando o curso, eu conheci meu marido. Ele também é médico, não? Não, ele não é médico, ele é jornalista e ele morava em Belém. Ah, entendi. Então daí, para vir para Belém foi então a partir desse contato, dessa relação com o seu marido, então. Exato. Aí então eu me casei e vim para Belém
terminei a minha formação, aquela formação que toda a família, né, fez aquele empreendimento em cima de mim, de ir para o Rio de Janeiro, se formar, passar por uma universidade do Rio, ela se transformou numa transferência para uma universidade paraense, a qual eu fui muito bem acolhida, terminei o meu curso aqui e, após o curso, continuei parte da minha formação. Mas eu estou falando muito, você quer falar alguma coisa? Não, tô entendendo como foi essa dinâmica de vir do Rio para Belém. Então teve essa transferência, né? Teve. E aí, a partir desse momento que você se forma aqui em Belém, você já foi começar a atuar na área ou você ainda foi fazer residência? Como é que foi esse processo? Isso, a partir do momento que eu cheguei em Belém, eu consegui assim, perceber, né, um choque de desenvolvimento em relação à medicina da universidade, naquele momento, né, do Rio para a universidade aqui do Pará, não especificamente a universidade, mas o hospital universitário, né? Mas tudo que tem um ponto negativo tem um ponto positivo também. Então, apesar do desenvolvimento hospitalar não ser tão próximo do que eu já estava desenvolvendo no Rio, né? A qualificação humana das pessoas em termos de acolhimento, eu fui muito bem acolhida, né? Eu consegui desenvolver todos os meus projetos dentro da universidade, os professores sempre muito amáveis e muito bem formados, né? Então foi o que eu fui cada vez mais, né? Me apaixonando pela medicina do Pará e pelo estado do Pará, que tão bem me acolheu, né? E nesse momento, eu continuei a minha formação aqui no Pará, fazendo residência na Santa Casa, e a minha opção por pediatria, eu te confesso que foi muito pela admiração que eu tinha pelos professores da pediatria, e também porque neste momento eu estava casada, eu já tinha tido um filho. Eu tive um filho no final, quando eu estava terminando meu curso de medicina, né? Doutor Denis Cavalcante. Exatamente. Isso a gente está falando na década de 80, né? Isso a gente está falando especificamente em 85. No ano seguinte eu nasci. Não. Quase filho, então, né? Então, a Denis nasceu em 85, eu estava terminando o curso, né? E aí é o momento de você conciliar, né? A sua carreira com a vida familiar, né? Com o que você quer um pouquinho mais adiante. Então, o que eu vi ali de possibilidade para mim nesse momento, né? Para me continuar sendo mãe, presente, né? Seria eu fazer a minha formação em residência médica, em especialização em pediatria, que era extremamente bem desenvolvida na Santa Casa com os professores da Universidade Federal do Pará, aos quais eu tenho muita gratidão, né, e muita admiração. E aí, sigamos, né? Sigamos na residência. Aí começou a atuar na sala da pediatria, fazendo residência em pediatria, né? Isso. E aí, quando é que foi que você teve o estalo de... Não sei se você abriu primeiro um consultório próprio, ou se você já buscou esse salto com seus sócios. Como é que foi esse processo de ter o estalo, né? De, poxa, dá para empreender no ramo da medicina. Como é que foi esse momento? Isso. Aí, neste momento, comecei, né, com um relacionamento com as pessoas que sentiam também a necessidade de um crescimento na área hospitalar relacionada à pediatria. Eu tive uma experiência própria, né, com um filho que teve uma febre enquanto recém-nascido e eu não tinha aonde cuidar, né? E eu já sabia que o cuidado teria que ser numa UTI neonatal, mas não tinha. Então eu tive que cuidar domiciliarmente com o apoio da doutora Amélia Macedo,
né, que foi e ainda é nossa grande referência em neonatologia aqui no Pará, não só no Pará, né, mas no Brasil como um todo. E ela me deu esse apoio e a gente tratou, né, nesse momento. E aí vem aquela coisa, né, de você sentir na pele a necessidade. Aí eu me envolvi com um grupo que tinha os mesmos objetivos, que era melhorar a assistência hospitalar à criança em Belém. Então esse grupo começou a se reunir e resolvemos então iniciar, né, o trabalho fazer um hospital. Eu me lembro muito bem que na época, foi a época do Plano Cruzado, né, que captava todo o dinheiro. Sim. E eu acho que eu mais entrei nesse grupo porque faltou dinheiro. Entendi. Talvez. Mas assim, independente disso, já eram pessoas que eu tinha uma certa afinidade, né? Mas eu me lembro que o dinheiro que eu consegui para poder iniciar o hospital, que era para poder montar um hospital, foi todo o dinheiro que eu economizei durante a minha residência médica. Naquele momento, o meu marido ele tinha uma condição de que eu não precisava usar o dinheiro que eu ganhava na residência e eu fui guardando, né? Uhum. E eu usei na hora que realmente eu precisei usar esse dinheiro e foi com esse dinheiro que eu consegui entrar na sociedade e naquele momento nós fizemos o Instituto Saúde da Criança. Isso lá em 1985. Em 90. 90 já. 90. Em 85 eu me formei, né? E depois eu fiz a pós-graduação, a residência médica, Tá. né? Depois da residência médica eu iniciei um trabalho esse também que me dá uma recordação muito, muito positiva, que foi um atendimento em Coaraci, né? E na hora do almoço, foi o horário que eu consegui o emprego, Coaraci na hora do almoço. E eu me lembro também que a gente almoçava, era farinha misturado com ovo, que o motorista da ambulância fazia e era delicioso, estava tudo certo, né? Aí, enfim, aí lá em Coaraci, também eu senti essa necessidade, que chegavam os recém-nascidos que precisavam de tratamento e não tinha para onde mandar. Aí eu fui bater na porta de políticos e consegui montar um pequeno espaço lá para assistência ao recém-nascido, com incubadoras, com oxigênio, etc. e tal. E nasciam os prematuros lá, que também nasciam e precisavam assistência, e eu fazia a orientação médica e tudo. E os meus enfermeiros eram os pais, que ficavam do lado. Ajudando em todo o processo. Quem é da neonatologia sabe que a gente até usava alguns artifícios. Por exemplo, eu só virava para os pais assim, olha, parou de respirar, puxa o pé. Para poder lembrar que tem que respirar, porque o prematuro ele faz uma apneia, né? Uhum. E a gente precisa em certos momentos, de reconhecer como apneia e falar, bora respirar de novo, né? Entendi. Mas foi impressionante, nos resultados que eu consegui naquele espaço, era um espaço pequeno, eram 3 incubadoras, às vezes ficavam 2, às vezes ficavam 3 bebês lá, com os pais enquanto enfermeiros, né? E com o apoio da equipe também, mas aquele apoio que a gente entende que eram de pessoas que estavam ainda entendendo o que era esse tipo de assistência. Porque não havia nenhuma UTI neonatal, nem assim, coisa longe disso ainda em Belém naquela época. E é bacana esse seu comentário a respeito desse momento, né? Porque tem algumas características que empreendedores a gente pode observar já com a sua fala, né? Primeiro, a observação de um problema, a ausência de UTI neonatal aqui em Belém, né? Sim. E aí vem aquele ponto, eu posso ter esse problema ou eu posso tentar resolver esse problema. E à medida que a gente tenta resolver, tem uma característica do comportamento empreendedor que a ONU estabelece, né? Que é busca por oportunidades e iniciativa. Então, a partir do momento que tem um problema, você se predispõe a tentar resolver minimamente esse problema, surge aí então a oportunidade, né, de você empreender e encontrar um problema na sociedade no qual você
se achar competente para tentar resolver. E aí então surge em 90 o Instituto Saúde da Criança. Surge em 90 o Instituto de Saúde da Criança, mas antes disso tem uma coisa interessante que eu gostaria de colocar aqui, né? Uhum. Sabes que para os avanços a interferência política é muito importante, né? Então, logo que antes de eu terminar a residência, eu acho que ainda terminando o curso, eu já me envolvi com a Sociedade Paraense de Pediatria, né? Chamada pela doutora Amélia Macedo para compor um grupo, né? E este grupo era muito sensível à necessidade da criança e do recém-nascido de uma maneira geral. E nós começamos dentro da Sociedade de Pediatria uma campanha para sensibilizar, né? Na época fomos até a Secretaria de Saúde, fizemos entrevistas para sensibilizar da carência na nossa região de um espaço que atendesse o recém-nascido. E aí, insistindo nesse tema, junto à imprensa e junto aos políticos, e também aproveitando uma oportunidade de acesso ao Hospital dos Servidores do Estado, e aqui eu quero me lembrar do Dr. Gurjão Sampaio, que naquela época era o diretor do Hospital dos Servidores do Estado, eu resolvi levar junto com essa pressão do jornal e pressão junto aos políticos, eu resolvi levar essa demanda para o Dr. Gurjão. E eu me lembro muito bem que eu levei cada chá de cadeira na recepção do Dr. Gurjão, mas valeu muito a pena, que cada vez que ele me recebia, eu parecia uma sonhadora, né? Colocando um monte de coisa que ele nem sabia como era aquela história. Mas devagarzinho ele foi acreditando nessa possibilidade e a gente conseguiu montar no Hospital de Servidores do Estado a primeira UTI neonatal pública do norte do país. Caramba, isso em 1900 o quê? Um ano antes da gente... 89... mais ou menos um ano antes da gente começar com o Instituto de Saúde da Criança. E nesse momento, o que eu me deparava? Eu me deparava com um sonho, uma formação profissional da minha parte, que eu já tinha escapado, feito um estágio em UTI neonatal no Rio de Janeiro, mas com uma formação ainda muito primária, vamos dizer assim, né? E com toda uma equipe local que não tinha muito noção do que era isso. E aí nós fizemos um projeto junto ao Dr. Gurjão Sampaio de pegar tanto os médicos quanto as enfermeiras para fazer estágios, né, fora de Belém. Então nós fomos muito bem acolhidos em UTIs neonatais do Rio Grande do Sul, de São Paulo e em especial no Rio de Janeiro. Na UTI neonatal do Dr. Nicola Albano, né, em que formamos lá pelo menos uns 4 profissionais nossos. Né? Mas uma formação que era uma formação de 2, 3 meses, para poder todo mundo saber o que era uma UTI neonatal, né? E retornar com essa expertise para a gente arregaçar as mangas e tocar o serviço. Né? E nós conseguimos. A equipe voltou motivada, nós conseguimos a liberação dos equipamentos, conseguimos a percepção política da necessidade desse investimento, né? E iniciamos o trabalho na UTI neonatal do Hospital dos Servidores do Estado. E com uma aceitação imediata muito grande, né? E se algum pediatra ou neonatologista estiver aqui me ouvindo, nós sabemos que os problemas que acontecem nessa época, né, de vida são problemas relacionados à parte respiratória dos prematuros, são problemas relacionados à parte infecciosa, né? E, de certa forma, nós nos preparamos para esses problemas quando nós começamos a vislumbrar a possibilidade de montar a UTI e nossos estágios fora. E aí nós nos deparamos com o primeiro caso da nossa UTI neonatal. Quero que tu adivinhes qual foi. Não sei, tô na dúvida aqui.
Tá na dúvida? Vai, tenta. Você não vai acertar jamais. Algum problema respiratório? Não, que foi? Traumatismo crânioencefálico por queda de uma manga na cabeça de um recém-nascido. Caramba, isso é muito improvável. É, pô. Era muito fora da curva pra gente, né? Mas enfim, é uma história até que ficou meio cômica, né? Porque todo mundo esperando um caso típico da neonatologia, me veio um traumatismo crânioencefálico com uma queda de manga, né? Não podia ser mais paraense, né? Ou seja, um caso literalmente, tipicamente paraense, né? Enfim, mas nessa UTI neonatal eu quero aproveitar a oportunidade, né, para agradecer toda a equipe de enfermagem, toda a equipe multiprofissional, a equipe médica, que enfrentou esse grande desafio nesse período e que, não tenha dúvida nenhuma, nós vencemos esse desafio, né? E recebemos crianças do interior do Pará, de outros estados, da Amazônia, do Amapá, porque também no norte do país nós éramos pioneiros. Bom, continuo falando? Não, aí eu quero que você me fale como foi que teve, então, a migração, né, da UTI neonatal do Estado para o Instituto de Saúde da Criança. Instituto de Saúde da Criança, isso. Como foi que teve esse insight, como foi o estalo, poxa, bora fazer essa junção, né, ver os sócios interessados, esses desafios de empreender, já agora botando todo o teu dinheiro da residência que você acumulou e apostar, vou colocar meu dinheiro aqui porque eu acredito nisso, mas quero entender os bastidores desse processo aí. Então, ao vir para o Hospital de Servidores do Estado e iniciar esse trabalho, outros profissionais que ainda são hoje meus sócios e outros que já deixaram a sociedade, nós nos conhecemos, nós tivemos afinidades e dentro dessas afinidades era a vontade de estender aquilo que nós estávamos fazendo lá para uma oportunidade também para a iniciativa privada. E aí, um ano depois, nós estávamos inaugurando o Instituto de Saúde da Criança. Sempre foi no mesmo endereço? Na 3 de Maio. Na 3 de Maio. E eu espero que alguém que um dia nos ouça se lembre ainda, né, da 3 de Maio, que era uma casa da família de uma das sócias, a Maria Alice, que está conosco até hoje, e que foi adaptada para ser uma clínica pediátrica com UTI neonatal. Na época, UTI neonatal e UTI pediátrica, que também não tinha no norte do país, nem, claro, aqui, né? Então, nós começamos com 4 apartamentos e com espaço de UTI neonatal e UTI adulto e com a parte ambulatorial, e a carência realmente era muito grande. Então, rapidamente, nós tivemos muita adesão na época, tanto das operadoras de saúde, quanto da população, de uma maneira geral. E o Instituto ele foi crescendo, para poder tentar atender a demanda. Mas eu não tenho só a história feliz do Instituto para contar. Conte-me, então, uma desafiadora desse momento. Bom, os desafios foram muitos, né? Me lembro que uma época, né, começou a pegar fogo no Instituto. Caramba! Um fio lá começou a... Um curto-circuito? A gente estava com a UTI cheia, né? Caramba! Aí eu me lembro que foi uma loucura, porque nós entrou todo mundo, dividimos toda a equipe, muitas crianças foram até transferidas, né? Na época já existia a clínica do bebê, aproveito também a oportunidade para agradecer nossas colegas da clínica do bebê, né? A Neuza, a Socorro, a Luri, que na época acolheu essa nossa necessidade para que a gente resolvesse rapidamente o problema e trouxesse de volta as crianças para poder cuidar das crianças, né? Mas assim, além dessas intercorrências assim que não são esperadas e que a gente tem que estar preparado para resolver, em especial numa época, né, que as estruturas hospitalares eram muito adaptadas, né?
como você está sabendo, eu disse aqui, a gente foi numa casa, né? Era uma casa que foi adaptada, que a gente tentava dar toda a segurança, mas que aconteceu isso e poderia ter acontecido em outro lugar, e graças a Deus não tivemos qualquer tipo de dano maior para ninguém. Mas a vizinhança ajudou, todo mundo ajudou, a gente pulava muro, enfim, resolvi. Tem outra coisa interessante, você está pensando que eu era só médica? Fazia tudo no hospital. Não, eu era motorista de ambulância. Como eu enjoava quando eu não estava olhando para frente, então eu dizia para uma das minhas colegas, olha, Alice, a Alice era muito parceira nesse sentido, Alice, olha, tu vais tomando conta da criança que eu vou dirigir na ambulância. E a gente fazia dessa forma, né? Nós mesmos é que atendíamos ambulatório, nós mesmos que dávamos os plantões, até que a gente conseguiu ampliar o grupo. Essa mudança da 3 de maio lá para Tormola foi em que período mais ou menos? Calma, que eu quero contar uma história interessante. Manda. Nessa época também, muitas vezes, nós éramos mães, né? Tínhamos os filhos, tínhamos que dar o plantão. E algumas vezes a gente conciliava as duas coisas e levávamos os filhos para darem plantão conosco. Inicialmente os plantões eram tranquilos e de vez em quando a coisa pegava fogo, né? Sim. Aí eu me literalmente. E a gente tentava dizer para os filhos que então vocês vão ter café na bandejinha, no quarto, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o Denis estava lá, estava dando plantão comigo e estava lá no quarto, né, já com o seu trajezinho para poder dormir, etc e tal. E na verdade o trajezinho para dormir quase era só de cuequinha, né? Sim. E chegou uma criança muito grave na UTI. Caramba. Aí eu fui atender esta criança na UTI, né? E dar toda... Me esqueci dele lá, né? Daqui a pouco ele vem, entra na UTI só de cueca. Mãe, cadê a minha comida? Caramba! Eu digo, tá bom. Sim, então, são essas histórias, né, que acabam ficando na memória e que fortalecem a nossa memória afetiva em relação a essa construção, né? É um empreendimento muito familiar, né? Que todo mundo... Então, lá nascem crianças, né? Lá crianças tratadas. Vocês levavam os filhos de vocês para lá também, então acaba que... Inicialmente, sim. Aproximava todo mundo, né? Até que a equipe foi aumentando, né? E a gente conseguiu, em vez de fazer 2 coisas, fazer 3, 4, que nunca diminuíram as coisas para fazer, né? Aumenta. Mas assim, a gente conseguia ter colegas colaborando conosco. Eu quero lembrar aqui o nome da doutora Andréa Cristina, da doutora Gorete Gama, que continuam conosco até hoje, né? Na verdade, a doutora Gorete, a doutora Andréa não, já está com rumo em outra área, mas colaborou demais conosco nessa fase. E doutora, qual foi então, nesse momento que você começou a empreender, aquele filme contasse, ampliou o espaço, né, viu a necessidade, teve mais gente demandando serviço, né, as operadoras, né, de saúde, né, mandando mais pacientes para lá, tudo. Isso. Quando foi que teve o insight, não, precisamos ir para um ponto maior, tem que ter um recurso maior para investir, é mais risco associado a isso? Como é que foi esse processo aí? É bem interessante, assim, concomitante a gente iniciar no Instituto de Saúde da Criança, né, nós iniciamos também na Universidade do Estado do Pará como professor. E aí nós começamos a acoplar dentro do Instituto, nós trazíamos os nossos alunos para terem algumas atividades práticas, né? E juntando isso também às atividades da Sociedade Paraense de Pediatria, né? Com os cursos, com os aperfeiçoamentos e etc. E o que acontecia nesse momento? Eu falei que eu era motorista de ambulância, né? Sim. Eu já estava cansada de ser motorista de ambulância. Por que eu era motorista de ambulância? Porque utilizar recurso, claro, né? Motorista 24 horas não dava pra gente naquela época. E também porque as crianças não nasciam no instituto. Elas nasciam nos hospitais, nas maternidades.
E nós íamos fazer a sala de parto, fazer o atendimento, e a criança precisava de UTI neonatal que não tinha. Então nós transportávamos as crianças dos hospitais para o Instituto de Saúde da Criança. Sim, sim. Né? Claro, nós chegamos que esse transporte não é o ideal para o cuidado com o recém-nascido, em especial o prematuro, e com tamanha fragilidade, né? O ideal é que nascesse no próximo, que fosse cuidado no próprio local em que nascesse, né? E aí, neste momento, nós empreendemos fazendo uma UTI neonatal na clínica de cirurgia integrada, que nasciam crianças, então nós montamos todo o espaço e uma equipe lá, e também no Saúde da Mulher, que na época era só maternidade, né? Nós fizemos uma UTI neonatal lá também. E tínhamos que nos dividir entre o Instituto, o Saúde da Mulher e a Clínica de Cirurgia Integrada, né? E aí veio a reflexão, peraí, precisamos juntar tudo isso num espaço onde a gente possa, de certa forma, imprimir à instituição, né, toda a nossa cultura, né, junto com esta necessidade de prestar um cuidado de maior qualidade. E aí, então, nós resolvemos encarar a construção, e aí já partimos para a construção da maternidade de saúde da criança. E essa construção foi relativamente rápida, em menos de 2 anos, né? Nós estávamos desesperados, sem dinheiro. Me lembro de uma situação que estávamos... A Maria Alice sempre foi muito parceira, né? Estávamos eu e a Maria Alice assim do lado, aí chega a nossa gerente financeira, se a gente pode dizer assim, né? Quem tomava conta de pagamento de banco, não sei o quê. Aí chega pra gente e fala assim, doutora, eu somei o saldo de todos os bancos e deu 0. Eu fiz exatamente o que você fez agora, eu ri. Aí a Maria Alice olhou pra mim e disse, você tá rindo de quê? Não precisava tanto sacrifício pra somar, pra dar 0. Então, neste momento, de fato, nós passamos por uma situação, mas muito, muito desafiadora. Pois é, não tinha dinheiro, faltava muito para acabar a obra ou não? Ainda faltavam, assim, estava naquela finalização e não tinha, quer dizer, não tinha começado a rodar ainda o serviço, etc e tal, e a gente teve que ir se reinventando, mas nós estamos nos reinventando até hoje, pô. Até hoje, tá trocando a fachada agora. Eu tô esperando chegar esse momento de maior calma, não chegou ainda. Enfim, mas começamos a instituição e tivemos, assim, uma aceitação e uma credibilidade muito grande com os colegas, né? Porque são os colegas médicos, são eles que nos trazem, né, o seu paciente, são eles que dão a confiança ao seu paciente de que aquela instituição é capaz de atender a demanda do paciente. Então nós tivemos uma aceitação muito grande dos nossos colegas que já conheciam o nosso trabalho, tanto da gente ir para a Saúde da Mulher, quanto da clínica, quanto no próprio instituto, né? E as crianças então começaram a nascer na nossa instituição e a gente conseguiu montar a nossa UTI como a gente queria, né? Fazer a nossa equipe, começar a fazer o hospital rodar. Mas para isso, eu acho uma coisa interessante também é que nunca a gente pode contar com a nossa experiência própria, né? Eu acho que eu digo sempre, né? Tem um Ctrl+C, Ctrl+V aí que tem que funcionar em muitos aspectos, né? Então, nós retomamos, né? A nossa incursão e aí a gente visitou vários hospitais no Brasil
e no exterior também fizemos cursos, né, estágios, não de muito longa duração, mas estágios de 3 meses, né, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, buscando os melhores modelos, né, e aqui no Brasil também, uma visita geral, para tentar trazer, né, para cá o que a gente julgasse possível e dentro da melhor perspectiva, né, para o atendimento naquele momento. Mas, doutora, esse processo de busca de capacitação, de desejo em ampliar a estrutura, de juntar tudo no mesmo local, do atendimento à UTI, tudo no mesmo local, tudo foi feito, né, com muito pé no chão, né, com muito pé no chão, soma todas as contas, dá zero. Dá zero. Eu digo assim, que com muita vontade de que tudo desse certo, sabe, pô? E com muito trabalho mesmo, de manhã, de tarde, de noite, final de semana. E tem outra história, a gente vai recordando, né? Outra história bastante interessante com o doutor Carlos Alberto Rego, né? Que a gente se encontrava nos finais de semana, no sábado, domingo, e ele virava para mim, você aqui de novo? Aí eu virava para ele, tô fazendo o que eu gosto, né? Aí até hoje, quando eu encontro com ele na maternidade, ele diz, e aí, Regiane, fazendo o que gosta? Né? Então, realmente, foi muito trabalho, tipo, não muito trabalho meu, que eu estou aqui relatando o trabalho de uma equipe, né? Mas o trabalho meu e dos meus sócios, né? Entre todas as dificuldades inerentes a uma sociedade, a gente se uniu no objetivo de fazer o melhor, né? Fazer o melhor dentro da nossa possibilidade, em cada momento da instituição. No momento do instituto, no momento da maternidade, né? E agora no momento de fazer uma transformação, cada vez mais evoluindo nesse atendimento. E aí, antes de chegar nesse ponto da migração da maternidade para o hospital, se for buscar aqui, meu filho nasceu lá. Acho que toda a minha geração de amigos e parentes, ou tem alguém que nasceu, ou conhece alguém que nasceu lá. Quais foram os principais fatores que você atribui a tornar o Saúde da Criança, na época, em referência aqui na capital? O que possibilitou que ele se tornasse, talvez, em marketing a gente fala que é o top of mind, né? O mais lembrado, né? Talvez o mais desejado pelos clientes, né? Que no caso são pacientes, né? São famílias e tal. O que você acha, qual foi o principal atributo que posicionou, né, o Hospital Saúde da Criança nesse patamar? Eu acho que foi o que é muito hoje colocado, né, no desenvolvimento, foi o propósito do grupo, né? O grupo tinha um propósito comum, um propósito que ligávamos todos nós, que era fazer um local onde nós tivéssemos um bom atendimento para a criança e para a família de uma maneira geral, né? Então, assim, agarrados nessa vontade, com pouco dinheiro, mas com muita vontade, nós fomos construindo e o resultado disso veio no Instituto, que nos proporcionou a fazer com recursos próprios a maternidade, né? E mesmo com saldo zero. Com a somatória de todas as contas. Lembrando que com a somatória de todas as contas... Zero de A com zero de B, deu zero dos dois. E aí, essa credibilidade, o que acontece também? Nós éramos ligados à universidade. Né? E ligados à universidade, você traz também uma gama de profissionais novos que estão se formando, que estão conhecendo seu trabalho de perto, que conhecem a forma que você trabalha, né? E eu digo a Florinda, na época a Aurimério também era ligada à universidade, né? E que agrega, né? E paralelo a isso, o trabalho social desenvolvido, que foi na Sociedade Paraense de Pediatria, que a gente sempre desenvolveu um trabalho paralelo de formação, de capacitação, de atendimento à comunidade, de formação de técnicos auxiliares, de enfermagem, etc. e tal. E, paralelo a isso, né, a formação também com o intercâmbio com São Paulo, foi a questão do mestrado e do doutorado, né?
E quando foi no doutorado, que normalmente quem vai te orientar é que te dá a diretriz do que quer que faça, né? Sim. Eu fui muito atrevida. Cheguei na Universidade de São Paulo. Eu tenho muita admiração pelos paulistas e pela formação deles e tudo. Mas eles são senhores da razão, né? É. Eles são senhores da razão e eles estão certos. Então eu cheguei lá e disse assim, olha, eu quero desenvolver a minha tese de doutorado em cima de um problema nosso e não entrar numa pesquisa que vocês estejam fazendo aí, porque eu quero saber o que eu vou trazer de contribuição para a nossa região com esse meu estudo, que vai ser um estudo prolongado, que vai demandar muito sacrifício, etc. e tal. E nesse momento, com a Sociedade Paraense de Pediatria, a gente tinha tido a oportunidade de receber um material um material de IDP neonatal. O que é isso? O que é esse material? Esse material, ele é... Protocolo? Na época foi o Dr. Benguigui, que era da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que me fugiu exatamente esse nome, Organização Pan-Americana de Saúde. Tá. Então, ele era um material da Organização Pan-Americana de Saúde que visava qualificar os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, para diminuir a mortalidade neonatal nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, etc. e tal. E esse material chegou na nossa mão por meio da Sociedade Paraense de Pediatria. Por isso a importância, né, dessa ligação sociedade, universidade, iniciativa privada, né? Nesse caso funcionou, então, porque a gente enxerga hoje no mercado tradicional aqui que o que fica que é feito na universidade dificilmente chega no mercado e dificilmente uma demanda de mercado volta para a universidade. No meu caso, né, na nossa empresa aqui, a gente tem visto que existem algumas universidades tentando fazer isso, algumas faculdades, de tentar buscar problemas reais, né, das empresas para tentar solucioná-los, mas que não é tão comum, né? Se você for buscar na biblioteca da própria Universidade do Estado do Pará, lá, a quantidade de TCCs que estão engavetados, que não viraram produto, que não viraram soluções, porque não tem esse vínculo, né, entre academia, mercado, setor público e fazer tudo isso girar. Você está com a razão. Quando eu fui fazer meu doutorado na Universidade de São Paulo, eu naturalmente teria que me inserir em algum projeto lá. Por isso que eu disse que eu fui muito atrevida. Eu disse, não, eu quero desenvolver um projeto que possa voltar para cá, consiga colaborar com a comunidade onde eu estou. E foi quando calhou pela Sociedade de Pediatria, com este outro olhar, com essa visão de comunidade, né, que a gente trouxe a capacitação na estratégia de neonatal. E eu tenho, assim, uma parte da minha vida que eu tenho muito orgulho também, é que esta possibilidade que a sociedade me deu de coordenar esse trabalho, de trazer esse trabalho, né, para ser desenvolvido aqui, e aí nós tivemos que fazer a tradução e a adaptação de todo o curso. Claro que foi com muito apoio da OPAS, que nessa época a gente acabou indo para os países da América Central para ver o que eles desenvolviam lá nesse sentido, né? E pegar a experiência deles e trazer para cá e montar toda uma capacitação. E aí eu já queria montar a capacitação que desse o produto da minha tese de doutorado, que aí que foi o grande desafio, né? Então, eu comecei a rodar o interior do estado do Pará. Sim, outro maior desafio ainda foi convencer o governo do estado de que aquela capacitação era boa para o estado. Mas também vai o meu agradecimento para uma queridíssima Valéria Pires Franco, que estava à frente naquele momento, que me ouviu.
Na verdade, eu também quero agradecer a confiança que ela teve em mim por ser a pediatra dos filhos dela, né? E ela me ouviu e ela acreditou na proposta e nós desenvolvemos uma grande proposta de capacitação para todas as regionais do estado do Pará. Bacana. E aí o governo do estado apoiou, fazendo recrutamento dos profissionais, fazendo a organização das capacitações, e nós fomos com um grupo da Sociedade de Pediatria, levando essas capacitações 1, 2 vezes, 3 vezes para cada regional do Pará, né? E depois coletamos esses dados, vimos o quanto a capacitação podia acrescentar no conhecimento dos profissionais de saúde e provavelmente na melhora da assistência. Eu digo provavelmente na melhora da assistência, porque a gente não conseguiu mensurar isso aí, mas a gente conseguiu mensurar a qualificação dos profissionais de saúde, que na mesma época, em paralelo, a gente desenvolveu o primeiro curso de especialização em terapia intensiva neonatal, em neonatologia, que visava muita terapia intensiva neonatal pela Universidade do Estado, né? Nós fizemos esse projeto, desenvolvemos esse projeto. Meu Deus, está cansada só de falar, imagina de fazer. É muita coisa que você fez. Desenvolvemos esse projeto e este projeto, que também contou com o apoio no caso, do governo do Estado, a Frente Valéria Pires Franco, na época, que estava nos apoiando nesse projeto. Esse projeto aqui de qualificação dos profissionais de saúde para o atendimento do recém-nascido de alto risco, foram recrutados profissionais de todas as regionais do estado para virem para a Universidade do Estado do Pará fazerem essa capacitação. E esses profissionais acabaram sendo o núcleo básico de assistência nas atuais terapias intensivas neonatais que tem espalhadas por todo o interior do estado. Enfim, com o resultado da tese do nosso doutorado, né, que contou em paralelo com o curso de especialização, que contou com as capacitações do interior, nós resolvemos chegar no Ministério da Saúde. Federal agora. Sai do estado e vai para o Brasil. E apresentar no Ministério da Saúde o resultado da nossa capacitação nas diferentes regionais do estado do Pará. E aí eu tenho histórias também muito interessantes, lembrando aqui a minha querida amiga e até hoje companheira Rosa Marques, que foi comigo para esses estados do interior do estado do Pará, que tinha situação que a gente tinha um aviãozinho naquele teco-teco, acho que hoje com tanto avião caindo não ia mais não, viu? Eu já fui uma desse também, peça de papel avião. Aí a gente ia, que como dizia ela, eu estou aqui sentada, né, mas eu tenho 1,78 m, que eu só entrava curvada, assim, porque não dava para me esticar no avião. E os barcos que a gente pegava, que a gente saía correndo, tá saindo o barco, vamos, corre. Mas tudo foi maravilhoso, né? Mas eu contei com parcerias importantíssimas, doutora Fátima Amador, doutora Rosa Marques, nessas capacitações, doutora Vilma, né? E, enfim, conseguimos fazer as capacitações todo no estado do Pará, apresentamos esse resultado das capacitações para o Ministério da Saúde. E no Ministério da Saúde nós ficamos 10 anos desenvolvendo esse projeto de qualificação de profissionais médicos, neonatologistas e enfermeiros. E aí não foram só nas regionais do Pará, foi aonde? Brasil todo. Brasil todo. Pô, bacana. Então eu vejo alguns comportamentos, algumas práticas de marketing, inclusive, que foram feitas, que vale a pena te contar para o pessoal aqui para entender um pouco. Talvez você nem saiba que tenha feito essa prática, mas é apenas um conceito. Tem um conceito de marketing chamado benchmarking. O que é isso? Você estabelecer empresas, modelos de negócio de referência, e a partir desse modelo de negócio de referência você estabelece critérios para analisar o que tem de bom e de ruim nessas empresas de referência. No teu caso, você viajou aí América do Norte, América Central, né, buscou capacitação para ver o que estava funcionando. Interior do Pará, que eu tenho muito orgulho de ter viajado e aprendi muito. Então, no interior do Pará, então você viu aí padrões que tinham boas ações e também ações não tão recomendadas. E a partir desse aprendizado, você estabeleceu
práticas para poder melhorar, né, implementar tanto no âmbito estadual como no federal, bem como na própria empresa, né, com esses padrões que foram replicados através do conhecimento adquirido aí na formação acadêmica e na vivência prática. Então a dica para quem está assistindo a gente também, para quem empreende na área da saúde e quer ter melhores resultados, faça o benchmark, né? Encontre empresas de referências nacionais, locais, internacionais que você admira e tente encontrar o que eu admiro nessa empresa, o que ela faz de bom que eu posso replicar e adaptar à minha realidade. E também até as práticas não tão recomendadas, o que elas fazem que vocês podem evitar também. Então, melhor do que aprender com o próprio erro, aprender com o erro dos outros. Então, fica aqui a dica da Avanza para que você possa implementar essa boa prática que é o benchmark. Mas seguindo, doutora, então a gente conseguiu fazer, então graças a tudo isso que você fez. Olha, você falou o nome, na nossa linguagem, o nome científico, mas o nome técnico, né? Mas é isso mesmo, a gente fazia uma história de vamos ver, isso aqui é bom, vamos copiar, isso aqui não dá certo, vamos deixar de lado, né? E às vezes a gente copiava e não dava certo na nossa realidade, então vamos adaptar, vamos olhar aqui o que nós temos aqui para poder adaptar, né? Então, assim, eu acho que foi um aprendizado enorme esses 10 anos com o Ministério da Saúde, em paralelo com a Sociedade Paraense de Pediatria. E com a Sociedade Paraense de Pediatria, nesse momento, eu acabei como presidente da Sociedade Paraense de Pediatria e nós fizemos eventos nacionais e internacionais aqui numa época que ninguém enxergava a gente aqui, e o pessoal começava, como vocês estão trazendo o professor lá do Canadá, lá dos Estados Unidos, para poder dar aula aqui para o pessoal. Mas foi exatamente isso que você falou, a gente foi lá, conheceu, conquistou, né, e falou, venha nos ajudar aqui, né? E a gente conseguiu capitanear os professores, tanto do Brasil de uma maneira geral, quanto os professores do exterior, que vieram por meio da Sociedade Paraense de Pediatria e já nesse trabalho conjunto com o Ministério da Saúde, né, fizemos eventos assim importantíssimos aqui, com uma credibilidade, um aproveitamento muito grande dos nossos colegas, não só daqui, como colegas que vinham de outros estados fazerem os eventos aqui. Enfim, inaugurou a Maternidade de Saúde da Criança, né? 10 anos depois do Instituto de Saúde da Criança, correndo em paralelo com essas atividades, junto à universidade, junto ao Ministério da Saúde, junto da Sociedade Paraense de Pediatria. Eu também era mãe, né? Pois é, eu queria entender como é que é a sua rotina aí, porque para poder conciliar tudo isso, tem que ter uma rotina extremamente organizada para ser produtivo. Aí tem uma história interessantíssima, né? Com o Denis Júnior, que hoje é pediatra, você conhece, né? E eu dizendo assim, eu nunca influenciei meus filhos para serem médicos. Ele olha para mim assim, diz assim, não, você só me escravizava, me levava para os cursos para poder assistir, dar os cursos e ajudar nos cursos, não sei o que, fui pegando gosto, né? Então, realmente não precisou dizer, olha, faça isso, faça aquilo. E ele acabou me surpreendeu com a escolha pela medicina, depois me surpreendeu com a escolha pela pediatria, pela neonatologia, e hoje isso, muito obrigada, Denis Cavalcante Júnior, me dá muita tranquilidade que eu também posso, assim, me desvencilhar de algumas atividades, não que eu não goste de fazer, mas porque chega um momento que você precisa escolher um pouco mais, né? Não dá mais para fazer tudo, né? Precisa acelerar um pouquinho mais também, né? Não gosto muito dessa palavra de acelerar, não, viu? Mas eu gosto mais de escolher, assim. Exato. Onde vai investir o melhor tempo. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, para os filhos dele, né? Ele tem 4 filhos. Ele fala, vocês podem fazer qualquer curso, depois de medicina. Não, eu nunca falei isso, viu? Mas eu acho que eu não verbalizei isso, né? Mas Juliana também, que é minha filha, teve um momento que ela disse para mim assim, eu quero fazer tudo, menos medicina, né? E ela fez direito e desenvolve brilhantemente a carreira dela, faz um contraponto muito bom com a gente, né? Porque são visões diferentes, né? Então,
É muito bom você ver que você consegue, né? Que você consegue trazer o seu ideal, que você consegue trazer família, né? E que você consegue, no final, ver, olha, tá valendo a pena. Doutora, mas qual foi o momento que teve esse insight de sair do maternidade da criança, né? Para virar saúde, hospital e maternidade? Qual foi o motivo, sei lá, interesse que fez com que um hospital consolidado, na verdade, a maternidade da criança, né, a saúde da criança consolidada no mercado, né, onde, como eu disse, aqui quem está assistindo ou teve um filho, ou conhece alguém que tem um filho lá, né, para migrar para ser o saúde, hospital e maternidade. Qual foi o grande motivo? Então, eu tenho uma historinha triste para contar antes de a gente falar dessa mudança aí. Diga. Às vezes a gente pensa, né, que não existe um olhar crítico da política e dos empreendedores de saúde em geral para a importância da criança. Né? Nós desenvolvíamos no Instituto de Saúde da Criança um trabalho que nos orgulhava tremendamente. E nós ficamos inviabilizados de continuar esse trabalho por causa da falta de sensibilidade na época dos gestores das operadoras de saúde, que não conseguiam ver, né, a necessidade de adequar o pagamento aos custos do negócio em si. Então nós apelamos. Eu não sei quantas vezes eu fui bater em porta de operadora de saúde e dizer assim, não dá para trabalhar isso aqui. E nesse momento a gente tinha a maternidade que já estava custeando o Instituto de Saúde da Criança, que estava inviabilizado financeiramente. Dentro de uma fase em que o pediatra era uma figura de exceção. Por quê? Era um médico, o pediatra é um médico clínico, portanto um médico não bem remunerado, né? Que foi desaparecendo do mercado. E não foi desaparecendo do mercado paraense não, nacional. À medida que foi desaparecendo do mercado, tornou-se mais valioso para os hospitais terem que bancar, primeiro terem que conseguirem esse profissional e depois pagarem para esse profissional. Uhum. Então nós enfrentamos a dificuldade de não ter o profissional, de não ter o dinheiro para pagar, né? Porque o recurso tinha que ser gerado dentro da instituição, né? E a tristeza, porque eu acho que nós atendemos mais assim muitas famílias dentro do Instituto de Saúde da Criança. Nós temos que fechar uma instituição por total inviabilidade financeira. E isso não aconteceu, não foi com o Instituto de Saúde da Criança. Se vocês acompanharam de uma maneira geral a mídia nacional, fechamento de clínicas pediátricas no Brasil todo. E ainda hoje, qual é a maior carência que nós temos? Em clínica pediátrica. Você não tem uma clínica pediátrica. Por quê? O pagamento pelo serviço da clínica pediátrica não dá conta da despesa. Qual é o empreendedor que aguenta isso? A gente aguentou durante um período grande, nós apelamos e não conseguimos. Tanto é que hoje, a Unimed, para poder dar conta dos usuários, ela teve que abrir a sua unidade própria de pediatria, que com certeza é 1000 vezes mais caro do que se ela pagasse decentemente uma clínica pediátrica para poder atender os pacientes, né? E você tem essa carência que a criança fica sendo atendida não como prioridade, mas no paralelo de outros serviços que acontecem. Entendi. Nesta visualização, com a maternidade e saúde da criança,
Do ponto de vista de empreender, maternidade é que gera menos recurso para um hospital. Mas nós não queremos e não vamos abrir mão da nossa essência, que é cuidar da criança, e a gente consegue cuidar hoje da gestante e do recém-nascido. Mas também estava se tornando economicamente muito desafiador. E nós tínhamos, desde o início da maternidade, muita procura por outros especialistas que queriam operar seus pacientes lá na maternidade. É importante falar do motivo, né, dessa busca, né? Você pode falar com mais precisão da baixa taxa de contaminação, toda aquela infraestrutura. E por que os profissionais queriam? Eu acho que antes de falar até na baixa taxa de contaminação, que isso é muito importante, viu, Paulo? Eu quero ressaltar assim, a qualidade da nossa equipe multidisciplinar, que é uma qualidade... Você vai experimentar isso já, né? De novo. Fevereiro. Que é uma qualidade, assim, de pessoas que foram treinadas para poder atender a criança, atender a demanda dos pais, dos avós, né? Uhum. Então, todo o acolhimento que se tem e toda a capacitação técnica desses profissionais. E essa capacitação técnica dos profissionais, né, junto com toda uma estrutura, reflete nos nossos resultados relativos a taxas de infecção relacionadas à assistência à saúde, que nossas taxas são baixíssimas, muito mais baixas que a média nacional. E os colegas, assim, é claro que querem operar os seus pacientes num local que lhes dê segurança em relação à assistência, ao acolhimento, né? E a qualidade também do resultado deles na cirurgia, que é os baixíssimos índices de infecção, de complicações, né? Então, trazendo essa busca dos profissionais, de uma maneira geral, de outras especialidades, como os profissionais que cuidam da obesidade. Hoje a gente tem um grupo forte trabalhando conosco, que é a Baricute, o Dr. Carlos Armando, o Dr. Salve e toda a equipe dele lá, né? Então, estamos cuidando, né, em relação à saúde nutricional dos pacientes e a melhor qualidade de vida, né? Fazemos muitas cirurgias bariátricas lá na instituição, mas não só a cirurgia, né? Nosso objetivo não é fazer cirurgia, nosso objetivo é fazer o acompanhamento multidisciplinar com a conscientização e com o tratamento geral mesmo, por meio de endocrinologista, psicólogo e apoio para este paciente que precisa, né, de perder peso, né? E a cirurgia plástica, que sempre foi, né, uma demanda importante para a instituição, né? Cada vez mais os colegas, né, reconhecem a instituição com esse diferencial do atendimento para a cirurgia plástica também, além de outras especialidades, né, que nós estamos agregando também, que é a especialidade de otorrino, é a especialidade de bucomaxilo, que é a especialidade de cirurgia pediátrica, de cirurgia geral, né? Fora as cirurgias ginecológicas e os partos, né? Uhum. Mas assim, eu diria que a nossa essência será sempre cuidar da criança, cuidar do nascimento, cuidar do recém-nascido. E na transferência dessa essência para as outras cirurgias, eu acho que nós só temos que agregar, né? Agregar também com o aprendizado, que isso nos faz buscar o aprendizado, né? E esse intercâmbio com os colegas é extremamente importante, porque eles nos apoiam, nos dizem o que precisa, como precisam e etc. e tal. E nós vamos devagarzinho abrindo novas frentes. E com isso surgiu então, que é a sua pergunta, né,
a necessidade de dizer não. Agora nós deixamos de ser Instituto de Saúde da Criança, querendo atender melhor a criança, e nos tornamos Maternidade e Saúde da Criança. Agora nós estamos pegando esse DNA de maternidade e abrindo para outras especialidades, mas nós não vamos abrir mão da maternidade e nem da saúde. Então nós somos saúde, hospital e maternidade. Bacana, doutora. Muito bem explicado, muito bem detalhado. E quase indo para o nosso finalmente, da nossa prosa. Em ano de COP30, o que esperar do saúde para esses próximos 5 anos aí? O que a gente tem para poder explorar? Quais são essas expectativas nesse ano e para os próximos que virão também? Bom, estimulados pela bateção de estaca da Doca de Souza Franco, Pior. Tá um bate-bate violento lá. nós resolvemos, né, que nós precisamos de modernizar a cara da maternidade, né? Então, nós estamos reformando a nossa fachada no sentido de dar melhor acesso tanto para o paciente que tem dificuldade naturalmente de subir escada e tudo, quer dizer, que ele tem um acesso mais confortável e também um acesso mais confortável para a ambulância e acoplado à necessidade do bem-estar, né? Porque quem não gosta de entrar num local que é agradável, que é bonito, que é rodeado de planta, né? Então a nossa fachada vai ser agradável, vai ser bonita, vai ser rodeada de planta, para poder receber, né, as pessoas que querem entrar agora num hospital e terem uma experiência positiva desse hospital. Então nós estamos trabalhando cada vez mais na deshospitalização da doença, mantendo toda a tecnologia, toda a equipe multidisciplinar para atender essa expectativa do paciente e do colega médico, né, que nos procura, mas também trazer o paciente cada vez mais para um ambiente, né, que ele se sinta confortável. E nisso aí a gente vem trabalhando, né? Acabamos de já rever toda a estrutura do nosso saúde, no nosso café, né? Era o Café Saúde, né? Café Saúde, que agora o pessoal até faz uma brincadeira, né? Como você pode dizer que isso aqui é um café saúde? Por quê? Porque tem muita gulosema, gente. Mas eu digo assim, né? Tem momento na vida que a gente precisa de açucarar, né? De adoçar. Então eu acho que esse momento que existe uma hospitalização, ou existe algum estresse dos profissionais que estão ali envolvidos, a gente tem que dar essa opção também. E a gente está com delícias lá, doces, né? Que não faz lembrar muito a saúde, mas eu acho que potencializa a nossa saúde mental, que como é ela que centraliza todo o nosso organismo, ela traz o equilíbrio, né? E além da gente ter todo, vamos dizer assim, todo esse cuidado de oferecer ali o Café Saúde, o mais moderno, né, do ponto de vista de arquitetura e também com a qualidade do que ele oferece lá para quem precisa, nós também quisemos aproximar ainda mais a família do momento do nascimento. Nós somos, acho que, um dos primeiros hospitais no Brasil que acolheu o trabalho da doula, né? Permitiu que a doula entrasse no hospital para fazer o acompanhamento do parto, etc. Por quê? Porque a gente entende que quanto maior a tranquilidade dessa gestante, a condução com confiança dessa gestante, melhor vai ser o resultado, né? E nesse sentido também a nossa UTI neonatal, inclusive a nossa UTI adulta, ela é aberta 24 horas para os pais. Então,
uma criança que está hospitalizada, ela recebe visita direta dos pais, tem o dia dos avós, tem o dia dos irmãos, quer dizer, então a gente procura, né, trazer, minimizar um pouco, diminuir ou suavizar, né, este momento desafiador para a família e para a criança, naturalmente, né, com esse apoio familiar ao lado da criança, superando as dificuldades e a família acompanhando tudo que está acontecendo, porque é muito mais fácil a família que está próxima, que está vendo, aceitar ou um resultado positivo e mesmo às vezes um resultado que não é exatamente aquilo que a gente quer. Bom, então nesse sentido a nossa novidade que nós temos é nosso espaço família. Esse espaço família, ele é agora dentro do Bloco Cirúrgico, onde nascem as crianças, né? Em que avós, tios, padrinhos, irmãos podem participar desse momento do nascimento bem pertinho do neném, né? Então isso aí, para mim pessoalmente, que sempre quis, para mim não, para toda a nossa equipe, né? Nós sempre quisemos ter a família muito próxima. Então agora a gente tem a família próxima também no momento do nascimento e a resposta tem sido assim muito, muito, muito boa. E a gente sai muito feliz quando vê um sorriso de uma avó. Aliás, né? Quero dizer que meus netos todos nasceram na instituição e eu tive a oportunidade não só de pegar, mas de acompanhar esse nascimento. E eu sei a diferença que faz, né? A gente está próximo, né, ali neste momento de virada mesmo, né? O nascimento de uma criança é uma virada na vida da gente. Não somente de uma, de duas agora no meu caso. Então. Em fevereiro estarei lá, firme e forte. E você vai, eu quero saber o seguinte, você vai para a suíte de parto normal? Depende somente de você. Não, é para ter parto normal? É parto normal? Não, vai ser cesárea. Ah, tá. Não, então. Minha esposa não falou, não quero, vai ser cesárea. Eu acho assim, e até agradeço a oportunidade dessa fala, porque isso é uma decisão muito, né, da família, né? A via de parto. E às vezes me preocupa muito essa pressão da mídia, né, em relação a parto normal, que todo trabalho. Eu digo assim, que parto normal é aquele que a criança vem bem. E o meio que a criança vem, se é normal ou cesárea, para nós queremos que a criança venha bem. Então tem que ser um meio mais seguro, mais indicado para aquela gestante e que lhe traga maior confiança, né, e maior conforto também. Mas por que eu lhe perguntei isso? Por causa da nossa suíte de parto normal, né? Que é um arraso, né? É muito, muito bacana, porque é um espaço bem acolhedor, né? É um espaço em que a família toda pode estar ali presente na hora do nascimento, que a criança pode nascer dentro da água, pode nascer com todos os equipamentos necessários, etc. e tal. E, assim, quando o parto é normal, é muito interessante, né? Todo esse envolvimento que a gente tenta reproduzir com segurança dentro de um hospital, né? Um ambiente domiciliar. Bacana. Né? E por outro lado, dando esta segurança que o nascimento, porque também eu não posso perder a oportunidade de dizer, né? Não existe gestação e nascimento sem risco. Né? E o que tira o risco é a possibilidade de você resolver de imediato as intercorrências que possam acontecer, né? E isso é que o ambiente hospitalar pode trazer, né? No momento de uma intercorrência, tá ali, ter tudo a pronto e a hora com toda uma equipe para resolver qualquer problema que aconteça. Bacana, doutora. Doutora, a gente falou bem, acho que a gente passou por toda a sua história da área desde o início da medicina, com 14 anos lá em Carangola, Minas Gerais. Salvo engano, tem um empreendedor nacionalmente conhecido como o Thales Gomes, da G4. Ele é de lá também, da Carangola, de Carangola também. Né? Bacana. Mas enfim, a gente passou todo esse histórico, né, de você saindo de Carangola, indo para o Rio, fazendo faculdade, vindo para Belém com seu marido, né, da atuação acadêmica, né, que possibilitou aí mestrado, doutorado, uma vivência grande,
tanto com o Instituto, depois com o Estado, depois fazendo benchmarking em toda a América Norte, Central, interior do estado do Pará. A abertura da empresa, o desafio de empreender, do fogo que pegou lá no Instituto, da vida quanto pilota de ambulância, até agora no momento do Saúde, Hospital e Maternidade. Uma carreira interessante que junta tanto a habilidade técnica na área da medicina, com a busca acadêmica, mas também de comprar risco, de encontrar problemas, tentar resolver esses problemas via os empreendimentos. E para fechar, doutora, para culminar nossa prosa aqui no nosso AvanzaCast, que conselho você daria para uma mulher que atua na área da saúde e que pensa em empreender? Se você pudesse assim, deixar a última mensagem: olha, se você pensa em empreender, segue por aqui, não vá por ali. Olha, pô, vamos chamar de feminista. Mas se fosse para homem, a gente até podia passar uma cartilha. Mas para mulher, eu digo assim: siga seus melhores instintos de vontade de construir e procure os meios. Se eu disser assim, foi isso que eu fiz. Eu nunca imaginei que eu fosse ter uma clínica, nada disso. Eu fui seguindo um propósito que eu queria cuidar da minha profissão bem, né? E que para isso eu precisava ter um vínculo de universidade, eu precisava ter um vínculo social e que eu veria ali aonde é que consegui visualizar ali uma deficiência na qual eu talvez pudesse preencher e fui preenchendo, mas tudo seguindo aquela mesma linha, aquele mesmo ideal e assim, fazendo as adaptações, né? Sofrendo as derrotas ao longo do caminho, levantando a cabeça e dizendo vamos encontrar um caminho, vamos encontrar uma saída. E estamos até hoje nessa, né? Vamos encontrar um caminho, vamos encontrar uma saída. E aí me pergunta, quando é que você vai se aposentar? Você não vai me perguntar? Não vejo, eu não vejo esse cenário. Também não vejo. Como foi o médico que pergunta pra você toda vez que ele vê no hospital lá? Continua fazendo o que gosta? Continuo fazendo o que gosto e cada vez gosto mais de fazer, para te falar a verdade. Né? Bacana. Eu acho que o caminho é esse, é gostar do que faz. Bacana. Acho que a gente tem um excelente conteúdo para quem está acompanhando a gente aqui no podcast. Obrigado por compartilhar detalhes dessa jornada conosco, né? Eu gosto sempre de conversar com pessoas que estão num patamar mais à frente, né, da jornada empreendedora. Né? Eu não tenho pretensão nenhuma de ter hospital, mas ver os bastidores, ver que lá atrás, né, tiveste perrengues que certamente já vivi alguns aqui também, então faz parte do processo de construção. Para quem quer saber um pouco mais sobre o hospital, tem o Instagram deles aqui, que é o instagram.com/saúde hospital e maternidade. Visitem lá o perfil, né, acompanhe. E palavras finais, doutora, como é que tá o seu atendimento do marketing da sua empresa, por um acaso, ao qual a Avanza, essa empresa que vos fala, toma conta e ajuda vocês aí? Então, agora nós estamos no desafio, né, de aperfeiçoar, né, essa comunicação com o público de uma maneira geral. E a gente quer aqui agradecer a Avanza, né, que tem nos apoiado neste momento. Ufa! Que traz para nós, né, um profissionalismo no desenvolvimento do marketing. E assim, nós nunca fizemos marketing no nosso hospital. Desde que nós começamos, o nosso marketing era o nosso trabalho e continua sendo, né? Mas assim, hoje em dia se impõe uma comunicação maior com o público de uma maneira geral. E a gente quer agradecer esse apoio que a gente está tendo da Avanza. Espera cada vez mais, né, que a gente potencialize isso e consiga, né, essa interlocução e essa comunicação com o público de uma maneira geral. Doutora Regiane Cavalcante, muito obrigado pela participação nesse nosso podcast. É sempre um grande aprendizado as trocas que a gente tem com você.
E fique à vontade para voltar mais vezes, quando a gente convidá-la para poder saber o que aconteceu nos próximos 5 anos do hospital, né? O que tem de novidade. Então você será sempre bem-vindo aqui, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. Diga suas palavras finais e fique aqui já um agradecimento para poder encerrar esse bate-papo. Eu acho que as palavras finais, viu, Paul, vão para as nossas crianças, para as famílias das nossas crianças, né, que hoje já são adultos. A gente já pega os filhos dos filhos, né, e já consegue esse acompanhamento, que foi por meio deles que nós conseguimos, né, a confiança de uma maneira geral e desenvolver o nosso trabalho até hoje, né? Então, nosso agradecimento maior é para nossas crianças. Temos um podcast, doutora Gine Cavalcante, médica, pediatra, doutora acadêmica também, né, na área, uma das sócias do Hospital do Saúde Hospital Maternidade. Obrigado pelo seu tempo. Se gostou desse podcast, escuta de novo. Se vale a pena recomendar, envie para algum amigo que pense na área da saúde, que aqui nós temos um grande case. Obrigado, doutora. Até breve. Eu que agradeço. Tchau, tchau.